é? Ábrala en el Salmos de número 133. Salmos de número 133. Vamos ler todo el Salmo, que no es muy grande. O al menos el verso 1, 2 y 3. ¿Vale? Yo espero. Escucho hojas. ¿No? Entonces yo espero que vosotros puedan encontrar el texto. Hay un título para esta mañana, un tema que el Señor puso en mi corazón. Y el título es El poder de la unidad. El poder de la unidad. Vamos a repetir todos juntos, a ver si guardamos en la mente y en el corazón. 1, 2, 3. El poder de la unidad. No será necesario decir solo los que desayunaron, porque ya hablaron fuerte, ¿no? ¿Cuántos encontraron Salmo 133? Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, vale, sobre la cabeza, el cual descende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío en Hermón, que descende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Cerre sus ojos, por favor. Tranquilo, nadie va a robar nada de ti aquí. ¿Vale? Ore al Señor. Señor, estamos una vez más delante de tu palabra, y tu palabra por sí solo es poderosa. Eu te pido esta manhã que eu não seja um estorvo para aquilo que o Senhor quer obrar esta manhã. E que o Senhor possa operar e falar de forma sobrenatural. Envia alimento fresco de los cielos. Que podamos sair de aqui alimentados e fortalecidos em ti, Senhor. É minha oração em el nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, salude al menos 3 pessoas que aún não ha saludado e diga buenos dias. Que bueno que estás aqui. Seja bem-vindo a este lugar. Regale a melhor sorrisa para esta persona. Buenos dias. Que bueno que estás aqui. ¿Listo? Sentaros, por favor. Y los buenos de memoria. Repita a la persona que está a su lado el título de la predicación. ¿Cómo? El poder de la unidad. Muy bien. Muitas pessoas pensam que estar juntos em el mesmo lugar é unidade. ¿No? Muitas pessoas. Bueno, estamos juntos, estamos cerca. Pero estar juntos não significa necessariamente unidade. Uma família pode viver juntos bajo el mismo techo, pero com corazones distantes, com propósitos distantes. Uma família pode compartilhar a mesma casa, o mesmo piso, às vezes por uma necessidade, pero sem desfrutar de unidade. Incluso uma igreja poderá reunir-se todos os domingos, pero com conflitos e divisões. Então, a cercanía física não é necessariamente unidade. ¿No? Um grupo pode trabalhar em el mismo ministério, pero cada uno buscando el suyo. Cada uno trabajando por el suyo. Me encanta a música. Não sou músico, sou tocador. Há uma diferença, sabe? Não sou músico, pero me encanta a música. Eu sei fazer algumas notas, pero isso não é suficiente para ser um músico, não? E uma das coisas que me encanta em la música, em grupo, como eles tocam aqui, é a capacidade do músico de não tocar para si, pero tocar para o grupo. Porque se cada um cierra em el suyo, não? Então há desordem tremenda. Pero el buen músico não toca para si, toca para el grupo.
El buen músico sabe que hay horas que su instrumento necesita destacar-se, pero hay horas que su instrumento necesita bajar para que el otro pueda trabajar, porque hay momentos de la música que quem reina es el teclado, pero hay momentos de la música que quem reina es la guitarra, y hay momentos de la música que quem aparece más es solamente la voz de la iglesia y del cantante. ¿No? Imagina que el ministro dice, solo la iglesia, y los músicos siguen. Entonces, no, ahora es el momento de la iglesia. Isso é unidade, é união de propósito. Todos trabalham por el mesmo propósito. Então, estar junto é algo físico, pero unidade é algo espiritual. ¿No? Estar juntos é compartilhar espaço. Aqui, estamos juntos, pegadito ao outro. Não? Pero a unidade é compartilhar propósitos. Mais do que estar junto. O desejo do Senhor para mim, para você, ou para vocês, para mim, para nossa família, para nossa igreja, para sua família, é compartilhar propósito. Pero tenho que ser sincero a vosotros. Em grande medida, a desunião é consequência de uma geração indisciplinada. Vou repetir. Em grande medida, a desunião é consequência de uma geração indisciplinada. Porque cada dia, o ser humano tem mais dificuldade em submeter a los padres, a las autoridades, a los pastores. Cada dia o ser humano está mais rebelde e dueño de suas próprias verdades, não? Eu sou de uma geração e dou graças a Deus por isso, que jamás niño contestava a padre. Aunque o padre estivesse equivocado, bajava a cabeça e ia para a habitação, ¿no? Porque o reconhecia como autoridade puesta por Deus dentro de casa. Eu sou de uma geração que os pastores eram autoridades espirituais constituídas por Deus. Pero a falta de disciplina genera desunião. La falta de disciplina en casa por parte de los hijos genera desunión en la familia. La falta de disciplina en la iglesia genera una desunión de la iglesia. Pero el texto es muy claro. Mira el texto de Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos 13 y 17. Obedeced a vuestros pastores y sujeitaos a ellos, porque eles velam por suas almas, como quem hão de dar conta. Me recordei de la pergunta de la hermana Mônica em la classe de jueves. Eu como pastor tenho uma responsabilidade. E agora os líderes de PGMs que estão pastoreando têm uma responsabilidade. Hemos de dar conta delante do Senhor sobre as ovelhas que o Senhor ha confiado em nossas manos. Então se diz que as ovelhas devem submeter-se para que eles hagam com alegria e não quejando-se, porque isto não é proveitoso. Infelizmente, se nós cada dia temos uma geração que não suporta a disciplina, não suporta a correção e não suporta a exortação, isso causa desunião. Pero aun que isto seja a consequência de la buena disciplina, eu como pastor não posso deixar de predicar a palavra de Deus, porque o Senhor irá cobrar de mim se eu não estou ensinando as verdades bíblicas, pero também cobrará de cada de nós se nós não estamos obedecendo as verdades bíblicas. Mira, minha missão não é fazer-te obedecer, minha missão é predicar. Agora, obedecer ou não obedecer será a decisão de cada e cada cosechará os frutos de sua desobediência ou obediência. Quantos estão vivos, digam amém. Que bueno, que bueno, que bueno. O texto que nós leemos, o início da predicação, diz que a unidade é agradável delante de Deus. O Salmo 36 diz: mirad quão bueno e quão delicioso es habitar los hermanos juntos em harmonia. Diz que é bueno.
Si es bueno, es porque es correcto delante de Dios. Diz que es delicioso, en otras palabras, produce gozo, ¿no? La unidad, hermanos, para nosotros no es opcional. La unidad es el diseño de Dios para la iglesia. Dios proyectó la iglesia para vivir en unidad, ¿no? Dios se agrada cuando el pueblo vive en armonía. No podemos agradar a Dios si vivimos en conflicto. Es imposible agradar a Dios. La palabra armonía implica mismo sentir, mismo propósito, mismo espírito. Isto não significa que todos nós pensamos por igual, pero sim que caminhamos em um mesmo propósito. Todos nós temos preferências personales, distintas. Por exemplo, qual é tu color preferido? Eu vou dizer 1, 2, 3 e tu diga em voz alta qual é tu color preferido. 1, 2, 3. Não escutei, não entendi. Escutei, pero não entendi. Qual é tu color preferido? Ué, complicado, não? Porque cada um tem el suyo, não? Cada um tem el suyo. São preferências, pero quantos veniram esta manhã para adorar a Deus? Digam amém. Escute um solo amém. Porque aunque as preferências são individuais, o propósito de estar aqui esta manhã é único: adorar ao Senhor Jesucristo. Por isso a igreja vive bajo um único propósito, um único amor, uma única direção. Escute, maior é o Deus que nos une do que as coisas que nos separam. Às vezes fijamos demasiado em las coisas que nos separam um do outro e são gigantes, gigantes. Eu miro para vosotros, vejo roupas de todos os colores, porque a alguns como eu le gusta el negro e blanco, ¿no? Pero outros dizem, não estou de luto, não sou camareiro, não? Ou ao menos não estou de camareiro em este momento, não? Alguns utilizam como uniforme de trabalho, não? Alguns le gustam os colores mais visíveis, outros os mais discretos. Da igual, isto não importa, não? Então, não vamos nos fijar em los detalhes, em las coisas que nos separam, pero sim em las coisas que nos unem. Certifique para mim, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, respirando. Nosotros hasta podemos ter pessoas reunidas, pero se não há unidade, não há plenitud de la presença de Deus. Podemos hasta nos reunir aqui, pero se não há unidade, não há plenitud de la presença de Deus. Pero quando há unidade, há plenitud de la presença de Deus. Em Hechos capítulo 2, diz que os hermanos estavam reunidos em um mesmo lugar, pero muitíssimo mais do que estar reunidos em um mesmo lugar, estavam reunidos em um mesmo propósito. E quando a igreja se reúne em um mesmo propósito, há plenitude da presença de Deus. Aleluia! 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 Quando há unidade, aunque seja poucos, Deus se manifesta com poder. Aí estavam 120 hermanos, menos pessoas do que há esta manhã aqui. Por la quantidade de las sillas, eu sei que há mais do que haviam allí. Pero o poder que se manifestou em este lugar foi tão poderoso, tão grande, que marcou a história da humanidade. A humanidade, os discípulos que estavam allí, nunca mais foram o mesmo. Deus não pode obrar onde há divisão, pero Deus obra com poder onde há unidade. Por isso o divisor é Satanás. A divisão procede do maligno, porque ele é o primeiro divisor. Por isso ele hace de todo para dividir a igreja, para dividir a família, para dividir os matrimônios, e sembra semilhas de contiendas para dividir, porque donde há divisão não há prosperidade, porque um reino dividido não poderá prosperar. Amém?
Punto 2. La unidad atrae la presencia y la unción. Diz assim o texto, el 133. Diz assim: es como el buen óleo sobre la barba, e o óleo representa unção, presença, consagração. Diz que este óleo flui sobre a cabeça de Arão. Arão é o representante do sacerdócio, não o sacerdote, e cabeça é a autoridade. Pero este óleo que baja sobre a cabeça de Arão não queda solamente sobre a cabeça, baja sobre o corpo, porque o corpo é igreja, hasta o borde de suas vestiduras. Por isso, meus irmãos, donde há unidade, a unção flui sem estorvo. Sem estorvo. De forma natural. Mira, aunque alguns não creem, eu tenho uma maneira muito bautista de predicar, pero sou de las Assembleias de Deus. Pero eu creio que a unção flui de forma natural, sem que eu tenha que manipular vossas emoções, sem que eu tenha que correr-te por la cabeça e fazer pressão em la cabeça, sem que eu tenha que empurrar-te com mis próprias forças. Eu creio que a unção de Deus flui de forma natural, porque a unção de Deus não depende do predicador e do cantante, ela é soberana. Então, se Deus quiser te ponerte por el suelo esta manhã, Ele pondrá. Se Deus quiser te poner para saltar, bailar, hablar em línguas, Ele hará, porque donde há unidade, a presença de Deus flui de maneira natural, natural. Igrejas divididas perdem a frescura do Espírito Santo. Eu sei que esta palavra para o brasileiro sona raro, não? Pero em espanhol é assim mesmo, não? Frescura do Espírito Santo, não? Esta unção, igrejas divididas perdem este frescor, esta frescura do Espírito Santo. Pero corações unidos facilitam o mover do Espírito Santo. 3. E último ponto, que hoje é rápido. Hoje a espada é curta. La unidade desata la bendición. Desbloqueia la bondade. Escute o que eu vou falar. Há pessoas que estão aí com bendições atadas há anos, porque estão com alianças rotas, alianças familiares, e até mesmo dentro da própria congregação, que estão clamando por uma bendição, quando a unidade é que desata a bendição. Diz que allí envia Jeová bendição e vida eterna. Allí donde? Em el lugar donde há unidade. Não diz quizás Deus hará, não. Diz que envia. É consequência. Unidade, bendição. Desunidade bloqueia a bendição. A bendição tem direção. A bendição tem direção. Chega onde há unidade. Por isso, esta manhã, eu vejo no mundo espiritual cadenas de desunidade sendo rotas em nome de Jesus. Porque isto não provém de Deus. Famílias unidas são bendecidas. Famílias unidas são bendecidas. Trabalhe por la unidade de sua família. Lute por la unidade de sua família. Porque o que o inimigo quer fazer é destroçar, separar. Pero em nome do Senhor Jesucristo, esta manhã, lute por la unidade de sua família. Lute por la unidade de sua igreja. Igrejas unidas crescem de forma natural e espontânea. Espontânea. Ministérios unidos prosperam. Há uma prosperidade espiritual sobre a unidade, porque allí está a bendição do Senhor. Infelizmente, e digo isso com muitíssima tristeza, há câncer em meio às igrejas evangélicas, e hablo de forma plural, que é a divisão. É uma tristeza. É uma tristeza. A divisão traz tristeza para ambas as partes, para os que dividem e para os que sofrem a divisão. Mira o que diz o texto a título de conclusão, o texto de Mateus capítulo 12 e versículo 25. 12 e 25. Sabendo Jesus os pensamentos de eles, dijo: todo reino dividido contra si mesmo é assolado,
Y toda ciudad o casa dividido contra sí mismo não permanecerá. La casa dividida não permanece. La ciudad dividida não permanece. Reino dividido não permanece. Qual foi a desgraça del pueblo de Israel? Tener su reino dividido. Israel nunca más foi el mismo después de la división de su reino. La Biblia dice que cordón con 3 dobletes no se rompe con facilidad. Es como decimos de una manera popular y común: juntos somos más fuertes. Pero eso es bíblico. Quanto mais juntos estamos, mais força temos. Quanto mais juntos estamos, menos força necessitamos fazer. Pero la división destrui. La división destrui. Reino, vou dizer o texto porque está aqui. Mateus 12:25. Reino dividido contra si mesmo é assolado. La división debilita. La división destrui desde adentro. E esta é uma estratégia de Satanás. O diabo não necessita mais destruir a igreja desde afuera. Ele trabalha com estratégias para destruir desde adentro. E a maneira que ele utiliza para destruir é poner divisões dentro da própria igreja. Quando hermano habla del outro, quando líder habla del outro, quando uno acusa o outro, e de pouco vale se tu haces isto delante ou por detrás. O Senhor vê todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Pero é uma tristeza porque a divisão corta a bendição. A divisão corta a bendição. E para dividir não é necessário estar lejos ou sair da igreja. Algumas pessoas dizem: os que dividiram a igreja foram os que saíram da igreja. Não sempre, não sempre, porque a divisão mais danosa é a divisão que está dentro, é a que não está lejos, pero não coopera por la unidade, não está em el mesmo propósito, não trabalha junto, é uma oposição velada. A maior oposição não é declarada, a maior oposição é a que não se hace conhecer como opositor. Diga aleluia. Muito bem. Agora há uma oração de Jesus e eu quero terminar fazendo esta oração com a igreja, que devia ser a oração de todos nós. Esta oração está em São João, capítulo 17 e o versículo 21. Diz assim: para que todos sejam uno. Para que todos sejam uno. João 17, 21. Você pode pôr aqui, por favor? Para que todos sejam uno, como tu, ó Padre, em mim, e eu em ti, e também eles sejam uno em nós outros. O Senhor está falando de unidade, assim como o Padre e eu sou uno. Assim eu quero que eles sejam uno. Por quê? Porque se eles forem assim, diz o texto, o mundo creerá que tu me enviaste. La unidade da igreja é uma potência em la evangelização. Porque em um mundo desunido, la união atrai, desperta interesses. Então, a oração do Senhor é: Senhor, minha oração é que nós seamos uno. Cuerpo, cuerpo, vários membros, pero cuerpo. Eu não sei se tu sabes lo que Deus está obrando em Espanha, pero lo que Deus está obrando em Espanha é lindo, lindo, lindo. E eu sei, hermanos, que eu não sabrei nada disso. Eu estou cosechando, aún como misioneiro em esta nação, já há vários anos. Eu estou cosechando lo que misioneiros fizeram na década de 50, de 60, de 70, de 80. Eu aún era ninho em los braços de minha madre e já havia missioneiros trabalhando duro em esta nação. Pero nossa geração está cosechando grande avivamento para a Espanha. Nós somos o princípio de grande avivamento para a Espanha. Todas nossas igrejas em Espanha estão assim, llenas. Não temos espaço, porque Deus está despertando
el hambre y la sed por Dios. Nuestra dificuldad ahora, ¿sabe lo que es? Alquilar lugares maiores, aumentar el número de cultos. Eu não sei se vosotros sabem, pero este fim de semana, el estadio del Atlético de Madrid está lleno de personas glorificando al Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho um sonho, como dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho. E o sonho que eu tenho é ver os estádios lotados ou llenos, como passou em Latinoamérica. E eu sei que Deus está obrando, Deus está obrando, Deus está obrando, Deus está obrando. Por isso começou há muitos anos atrás. As igrejas evangélicas em Espanha, décadas atrás, começaram a llenar salas pequenas, locales comerciais, de 40 pessoas, 50 pessoas. Assim começou esta igreja. ¿No? Después eles empezaram a ir para los polígonos industriales, empezaram a llenar las naves. Todo polígono industrial de Espanha há igreja, é só buscar, allí estão as igrejas. Pero agora não há mais espaço em los polígonos industriales porque las naves estão se quedando pequenas. E começamos a llenar teatros, coliseus, como aqui em Málaga sempre passa em el Palácio de Feria, em Torremolinos. E agora os palácios, já os coliseus, já não comportam mais o avivamento que Deus está enviando para Espanha. E começamos a llenar estádios com pessoas hambrientas por Cristo. Pero isso só foi possível por la unidade da igreja, porque allí não estava um pastor, não era em nome de uma congregação, não era em nome de um ministério, era a igreja de Cristo reunida para alabar ao Senhor Jesucristo. Há novo tempo de Deus para esta igreja. Há novo tempo de Deus para tu família, para tu casa. Há novo tempo de Deus para Espanha. E isto será consequência da unidade da igreja.